Boa noite Brasil. Daqui a pouquinho então mais uma super live, tá? Hoje vamos estar batendo um papo então com o pessoal da Agrodelas, tá? A Grazi Camargo e a Dandara Pérez, tá? Vamos estar falando sobre a força da mulher na produção de grãos, tá ok? Dentro de mais alguns instantes. Boa noite, boa noite. Então hoje, dia 25 de abril de 2023, chovendo bastante aqui na nossa região ainda. Os milhos praticamente estão bem desenvolvidos, mais de 50% já está na fase de pendoamento, tá ok? E estamos esperando então uma boa safra. Uma pena que os preços não estão como os produtores queriam, né? No entanto, produzindo bem já é meio caminho andado, tá ok? Vamos estar esperando então a... Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. Vamos ver se é... Vamos ver como... Boa Olá, noite, boa noite. tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem? Tudo Tô bem, eu vou ver se ajeitando aqui meu espaço. também. Vamos ver, a Grazi ainda não se apresentou. Acho que ela já entrou aqui. Eu não estou vendo ela no meu perfil. Ela tá assistindo. Apareceu que ela entrou. Convida ela. Grazi, se você estiver vendo, manda solicitação pro Nestor. Isso, melhor então. É, Ela mandou aqui, ó. Vai dar certo. Nestor, tu fala de onde? Boa noite. Eu falo Boa de noite, Jataí, gente. Goiás. Boa noite, Grazi. Tudo bem? Tudo? Boa noite, então, né? Oficialmente, tá? Hoje, então, batendo papo com o pessoal da Agrodelas, né? A Grazi Camargo e a Dandara Pérez, né? E hoje a gente vai estar batendo um papo a respeito com o tema A Força da Mulher na Produção de Grãos, tá? Para quem não me conhece, né, meu nome é Nestor Takeshi Kasai, sou engenheiro agrônomo, né, trabalho aqui na região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás, né, e possuo o canal aí AgroNTK no YouTube, Instagram, tá, nas principais aí plataformas digitais, tá bom? Sintam-se à vontade também, tá dando seus boa noite aí, tá? Fica à vontade aí, Grazi e a Dandara. Boa noite, gente. Tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Graziele de Camargo, sou produtora rural, sou gaúcha, estou na atividade há mais de 14 anos, também sou arquiteta e empreendedora. E hoje estamos junto com a Danda, né, e com o Nestor, para a gente bater um papo aí de
como as mulheres estão, vamos dizer, se mostrando um pouquinho mais, né? Tendo essa vitrine aí de estar no meio do agronegócio. E meu nome é Dandara, eu sou filha de produtores rurais, sou natural de Eldorado, Mato Grosso do Sul. Sou engenheira agrônoma pela FAG de Cascavel, no Paraná, e atualmente resido em Cascavel, no Paraná. E trabalho como engenheira agrônoma e como representante, e principalmente na parte de tecnologia de aplicação aí. Ah, legal. Eu pensei que vocês duas eram do sul, tipo assim, do Rio Grande, né? Não, Mais ou uma é do Paraná, menos. não, cada uma é de um lugar, e a gente se conheceu via internet aqui durante a pandemia. E aí a gente teve esse intuito de formar o projeto Agrodelas, que a gente vai conversar mais sobre isso ao longo da live, né? Para justamente unir as forças femininas aí, mostrar mais a cara. Enfim, depois a gente veio se conhecer muito tempo depois, né, Grazi? Acho que quase um ano depois, né, a gente se conheceu pessoalmente. Primeiro a gente teve essa conexão para juntas a gente criar esse projeto maravilhoso, pensando em abranger todas as mulheres do agronegócio, né, não só quem é da agricultura. E aí depois eu disse, Nanda, tá na hora da gente se conhecer pessoalmente, da gente se dar um abraço. E aí a Dandara veio para o Rio Grande do Sul, né, para nos conhecermos. E depois eu fui para o Paraná, e, enfim, a gente está nesse mundão aí. Vai bem. Não, bom demais, então. Vocês conhecem aqui Goiás? Não. Não. Não, tá ok, então. Estão convidadas a conhecer. Obrigada. Com certeza. Não, tá ok, então. Então, como o nosso tema é a força da mulher na produção de grãos, né? Conta para nós, né, Grazi e Dandara aí, como é que foi a safra passada aí nas suas regiões, até para a gente ter uma noção, né, de como é que foi aí a safra de soja, né, principalmente a safra de verão. Quem começa, Grazi? Então, Nestor, eu acho que a gente tem uma coisa em comum em relação à safra passada, né? Que foi a frustração. Sim. O ano passado tivemos seca no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e teve um grande prejuízo. Eu estou na sina de estar na terceira safra de seca, né? De laninha, no caso, para quem é do Sul. E para nós, aqui do Rio Grande do Sul, tivemos prejuízos e perdas em torno de 70%, 80%, 90%. Foi muita coisa. Foi um longo período sem chover nada mesmo. E a gente está tendo que aprender a lidar com essa situação, porque não foi a primeira vez e também não vai ser a última, né? Sim. E na região do Paraná, a Grazi falou que teve seca ali nos 3 estados do sul, mas Mato Grosso do Sul, metade do estado, também sofreu com a seca, que é lá onde meus pais plantam, né? Mas atuando assim mais centralizado no oeste do Paraná, as produções elas foram de 0 a 80, em média, né? Então teve produtores que não foi viável passar a máquina para colher no ano passado, né? Então muita gente não colheu porque não compensava pagar a máquina para colher, né? Aqui fala-se muito em alqueires, que é 2,42 hectares, né? Que é o alqueire paulista. Então, por alqueire aqui, em média, custa-se 7, 8 a 9 sacas para tu pagar de colheita, né? Por alqueire. Então, não se colhia nem 5 por alqueire, nem 7 por alqueire, então se inviabilizou até a colheita. Então, ano passado, teve muitos casos na região de Maripá, Campos do Rondon, Toledo, Maripá, Nova Santa Rosa, que não passou nem a máquina. Então, o que os produtores fizeram? Eles plantaram milho sobre aquela soja mesmo. Aquelas restinhos de plantas que tinham, né? As plantas eram muito pequenas, davam 1, 2 palmos, enfim. Não se desenvolveu por conta da baixa taxa pluviométrica. Dezembro, a maioria do oeste do Paraná ficou zerado a quantidade de chuva, né? Não teve nem 1 milímetro, assim. Então foi um ano difícil, assim. Sim, com certeza, então. Um ano bastante difícil aí para vocês, né? Além do mais, né, agora ainda os preços não estão ajudando, né? Então...
Aqui, no caso, esse ano, né, falando de colheita 23, no Rio Grande do Sul, nós estamos de novo passando por mais uma estiagem. A região central, onde eu estou, eu e meu irmão trabalhamos, a região oeste e mais um pouco da região sul do Rio Grande do Sul, de novo, teve mais ou menos prejuízos em torno de 60% a 70%. Porque esse ano ficou sem chover, se eu não me engano, na minha região central, 78 dias. Então, foi 78 dias sem chuva, desde dezembro, meados de dezembro, até, se eu não me engano, metade ou fim de fevereiro, que deu um pouquinho de chuva por ali. Então, toda a soja que estava no ciclo precoce, né, as mais cedinhas, assim, que foi plantado por primeiro, a gente começou, Nestor, na nossa lavoura, colhendo 5, 6, 7 sacas por hectare. Isso eu estou falando de uma cultivar tipo Zeus, que sempre dava bastante, né? Tipo, não na minha região, mas é uma cultivar, assim, de alta produção. Não deu nada, né? Por mais que estamos na terceira seca consecutiva e estamos aprendendo a lidar com ela. Fazendo palhada, tendo todo um manejo adequado. Porém, o milagre em si não existe. A gente percebeu isso esse ano com o quê? As áreas que elas são... Cachoeira do Sul é uma região, que São Cepé, né? Que eu falo Cachoeira do Sul, mas é São Cepé. É uma região muito baixa. Ela está em torno de 100 metros de altitude do nível do mar. Então, é uma região onde tem bastante pessoal que planta arroz, e ela é um pouco plana, e aí ela tem umas baixadas, que a gente fala que é várzea. Quando a soja dava nas baixadas, você viu uma soja ali que estava produzindo 30 sacas por hectare, 30 sacas, 30, digamos que era mais produtiva, e no restante começava a subir, começava a faltar água no solo, enfim, era aquela coisa de não dar 2, 3, enfim. Então, o que a gente percebeu? Ok, precisa ter um manejo, precisa, a palhada ajuda, a biologia do solo e todas essas coisas que vocês que são agrônomos sabem muito mais do que eu. Porém, a chuva é essencial. Não tem como ter um milagre sem a chuva. Isso a gente percebeu. Por quê? As cultivares que são mais tardia, que acabou que aconteceu um pouco, pelo menos eu, em função do nosso projeto das agrodelas, a gente fazia e faz, né, dando a live de tempo, previsão do tempo, enfim, a gente sabia que teria, muito provavelmente, essa probabilidade de laninha seca de novo para o Rio Grande do Sul. Então, na hora de fazer o planejamento, eu optei por fazer um planejamento onde eu tinha 60% da área com variedades de soja de ciclo médio para tardio, que foi um pouco que está mantendo, assim, vamos ver, a gente não finalizou ainda a colheita, né, mas que vai manter. Porque o pessoal que optou por trabalhar com as cultivares precoces, para tentar pegar a chuva ali do final do ano, que sempre choveu aqui no Rio Grande do Sul, no Natal e no final do ano, realmente perderam muita coisa, porque não choveu, entende? Não choveu nada. Ano passado também foi a mesma situação, né? Na verdade, o ano retrasado, 19, 20, também foi a mesma situação. Então, a gente está entendendo que o manejo do solo precisa existir, ok, a planta aguenta, a planta resiste muito mais, mas o planejamento de saber o que vai acontecer com o ambiente, o clima, e a hora que você faz o plantio também acaba te dando um resultado muito diferente. Isso a gente percebeu agora. As sojas agora do tarde, elas estão quase encostando em 20 sacas por hectare. E as do cedo começou com 5, 6, 7, 8, 10. E assim foi indo, tipo, muito, muito devagarinho subindo a média. Porque todos os talhões, eles têm essa situação. Eles são meio que coxilha e aí desce. Então, no alto, né, não tinha nada. Quando descia, tinha um pouquinho de, sei lá como é que funciona, mas tipo, tinha um pouquinho, eu acho, de água. Umidade, tinha um pouquinho de água ali e a planta se desenvolve, né? Tanto é que eu tinha as áreas, a gente tem as áreas 100% com seguro. E os caras vinham, os peritos, os historiadores, né? Vinham contar as plantas.
E eu dizia, vocês têm que contar as plantas que estão ali, porém estão mortas. Porque aí você via, tipo, a planta em pezinho aqui e morta. Por que que ela morreu na coxilha? Porque não tem água. Porque ela foi plantada da mesma forma que todas as outras lá na Baixada. E eu disse para eles, vocês têm que entender que uma planta, sei lá, o quanto tempo que aguenta, né, Dandara e Nestor, uma planta aí sem nada de água. Sem nada de água. Num sol que, sei lá, 50 graus. Mas ela foi plantada da forma certa, com um adubo que precisava, enfim, e morreu por quê? Não tinha água. É bastante delicada essa situação, hein, Grazi? Né? É, Igual, como você fala aí, né? Quando tem laninha, né? Normalmente chove bastante aqui no centro-oeste, né? E chove pouco aí no sul, né? E esse ano aqui, por exemplo, teve uma seca, né? Só que, tipo assim, não chegou a atrapalhar tanto, né? As médias ainda foram muito boas, né? Comparada aí, principalmente com vocês, né? Tá? sim, sim. Mas não é fácil passar por todas essas dificuldades, não, hein? Não, não. Eu tô vindo, Nestor, de uma escola da lavoura, que eu falo, uma escola da roça, aonde eu já tô há 14 anos, né, como agricultora, porque eu sou arquiteta e eu trabalhava em outra coisa. Então, a agricultura entrou para mim como empreendedora mesmo, como um negócio. E eu tive uma visão um pouco diferente. Eu tinha essa questão de planejamento, tinha essa questão de eu não entender nada de soja, e eu precisei muito de um auxílio de um profissional, de um agrônomo muito bom, que me instruísse, que me dissesse como fazer da melhor forma, e eu sou uma pessoa muito obediente, fui lá e fiz. Então, durante esses 14 anos, eu estava contando, se eu não me engano, eu estou na quarta seca. Quarta seca. Foi 2012 que a gente colheu, 2011 para 12, a gente colheu, se eu não me engano, 5 sacas de média por hectare em 340 hectares. Isso foi terrível. Isso foi a primeira situação minha de seca, porque eu não tinha um manejo adequado das áreas, porque as áreas que eu plantava era somente pisoteio de gado. Assim, era muito compactada, não tinha palhada. O cara me entregava a área com roseta, tipo, era totalmente degradada, não tinha nada, absolutamente nada. Ele me entregava lá de... Roseta, o que seria? Oi? Roseta, o que seria? Roseta. Roseta? Ah, como é que eu vou te explicar? Roseta, Danda. É uma planta Ajuda, daninha. Danda. Roseta é uma planta daninha Calma aí. que aparece nas áreas que estão faltando calcário, entendeu? Que ela é um espinhozinho. E isso aí. Ela é um espinho que quando seca, ela crava no pé. É um espinho mesmo. Ah, tá. Aqui. Essa aqui, Grazi? É essa aí. Uhum. Tipo E aí carrapicho. o miolo dela, dando ali, ó, ela dá um espinho. Aqui, ó. Daí, se você caminhar na lavoura com um chinelo de dedo e o Certo. calcanhar estiver para fora, fica todo espetado. Tipo, significa assim, que é uma área de péssima qualidade de solo. Falando em solo, é mais ou menos isso. Em função da compactação, em função da falta de calcário, enfim, do manejo, manejo errado, né? E aí, conversando novamente com o meu agrônomo, ele me orientou. Ele disse, Grazi, é o seguinte, essa área, tu nunca vai conseguir produzir. Porque eu planto só verão e o manejo do inverno era do proprietário. Então, o proprietário só tinha aquela visão de fazer o quê? De explorar. Ele ganhava o meu arrendamento e ele tinha que engordar lá em 300 hectares, ele engordava 500 boi de 800 quilos. Ele tinha que meter gado, Certo. entendeu? Então, ele disse, ó, eu te aconselho a tu ir aos poucos largando essa área e entrar em outra área. Porque Tá aqui certo. tu não vai conseguir aumentar a tua produção e daqui para frente o teu custo vai ser mais elevado e tu vai continuar a produzindo menos gradualmente. Aí aconteceu que a gente conseguiu encontrar uma outra pessoa que quisesse arrendar outro campo, enfim, e a gente arrendou. E aí a gente tinha essa coisa na cabeça.
Nós não queríamos mais arrendar uma área que seja ano fechado, que a gente fala, né? Que, tipo, o verão é nosso, ano aberto. O verão é nosso e o inverno é do proprietário. É. A gente conseguiu encontrar uma pessoa que quisesse arrendar, tipo, de porteira fechada, faz o manejo que tu quer e simplesmente me paga todo o arrendamento antecipado. E aí, a gente teve um boom, assim, na produção, porque a gente conseguiu fazer o manejo adequado e investir o que precisava investir para poder tirar, né, ter um retorno que fosse satisfatório para nós dentro do nosso negócio. Aí a gente entendeu a importância da palhada, né, o porquê que a gente estava plantando aveia ucraniana, a diferença das áreas onde a gente planta trigo no inverno e onde a gente planta centeio, onde a gente tem azevém. Que a azevém aqui é uma planta que ela fica perene, que fala, né, quando ela vem todo ano, não precisa tu plantar ela todo ano. E isso é a pastagem do gado. Só que a gente nunca botou gado nas nossas áreas, porque a gente tinha já essa experiência de não produzir. Em torno, Nestor, nas áreas onde tinha pisoteio, para as áreas que não tinha pisoteio, porque a gente ainda trabalha com um tanto de terra aqui, onde tem pisoteio, mas o proprietário é um cara muito evoluído, mente aberta, que ele entende que ele não pode simplesmente socar a área de gado, que depois eu não vou produzir e eu não vou conseguir pagar o arrendamento para ele. Então, os dois têm que ganhar, tem que ser uma relação equilibrada. Então, ele tem um manejo bem melhor. Ele tira o gado cedo, ele deixa a pastagem vir, a gente deixa a pastagem ficar cimentada, a gente tem um manejo adequado, a gente limpa a área. E a gente está conseguindo produzir bastante na área dele também. Mas isso é porque depende do posicionamento da pessoa, né? A pessoa também tem que concordar. Mas, enfim, a gente conseguiu entender que dava em torno de 10 a 15 sacas a diferença da produção de área onde tinha palhada e aonde tinha pisoteio. E aí a gente pensou, tá, a gente está conseguindo ganhar tudo isso, então vamos fazer um manejo um pouquinho melhor. Já tem 2 anos, eu acho que a gente está entrando com adubo orgânico. Acho que é orgânico que fala. E esse ano agora, a gente também teve uma resposta bem superior à área que a gente não tem. Mas, assim, a agricultura eu acho que é uma coisa dinâmica, né? E é aos poucos. Não tem como adivinhar como fazer. Eu tenho essa visão que a gente faz primeiro um teste, a gente pega um talhão e vai testando para ver se realmente aquilo vai dar resultado. O que dá resultado, a gente continua. O que não dá, a gente para por ali. E a gente vem aprendendo a cada ano, né, como melhorar. Não tem como nascer sabendo e, sei lá, pelo menos para mim não foi assim. Bom demais, hein, Grazi? Tá? Já deu uma lição aí já. Que isso? Viu? Não, com certeza. Não. Né? E você, como bem falou, né? O negócio bom, né, é quando dos dois lados fica bom, né? Aí que é um negócio bom. Não adianta só uma parte ganhar, né? Outra parte sempre vai estar deixando de ganhar, né? Então, além de estar lesada, além de estar lesada, né, Nestor, a outra parte fica descontente e assim não vai fluir negócio nenhum. Uhum. E aqui também eu vejo algumas áreas bem parecidas aí, como você comentou. Você estava falando, né? Eu já estava lembrando de alguns produtores, né? Que justamente acontece, é bem parecido com o que você falou, né? Eles arrendam, por exemplo, na safra de verão, né? Só que na época das palhadas, muitas vezes eles até colocam alguma outra planta, né? Que o gado não coma, entendeu? Só para o produtor, né? O proprietário da área não colocar o gado, né? Porque senão, né, ele acaba colocando os animais, né? E praticamente a palhada, né? Não acaba atingindo o seu objetivo, né? Sim, mas eu acho que tem que existir, Nestor, tem que existir um diálogo muito franco entre as partes do negócio. Porque o outro cara que está do outro lado, ele tem que entender que isso... Opa, isso aqui. Que isso é Oxi. Isso aqui é uma relação. E uma relação... Ih, não ligou mais a luz. Uma relação, as duas partes têm que estar ciente que tem dever,
né? Tem dever, que tem obrigações a fazer, mas também tem o outro lado do direito. Por mais que a gente, eu estou falando agora como produtora rural arrendatária, tá? Não como proprietária de áreas. Por mais que a gente não tenha uma legislação assim tão que assegure o arrendador, não, o arrendatário, tem que existir um pouquinho de consciência, né? Que se não for equilibrado, eu vou quebrar. E se eu quebrar, eu vou ficar te devendo. E se tu não receber, tu perdeu teu tempo. Perdeu? Pode ir para a justiça, pode brigar, pode fazer um monte de coisa, mas perdeu. Então, pode ser que tu ganhe um pouco menos em um lado, digamos, vai ganhar um pouco menos no boi porque vai botar menos boi. Tá, mas pelo menos essa relação vai ficar bacana e assim vai poder continuar, né? Progressivamente vai ter uma relação mais duradoura. Eu já tenho áreas que eu já estou plantando há 10 anos, que, tipo, renova esse contrato, né? Até para poder melhorar o negócio em si. Para a pessoa que me conhece há 10 anos, é muito mais estável ela estar comigo, que já tem uma relação de um tempo, do que ela sair e aventurar com uma outra pessoa, que vai lá e faz uma proposta que está fora da realidade. E que também não conhece, né, a questão do local. Isso eu falo para todo mundo. A questão do local, gente, tem que conhecer muito bem a sua região. Porque eu tô a 120 km da onde mora meu namorado. E é muito Certo. diferente a nossa região. É muito diferente. Assim, clima, terra, sol, tudo diferente. Lá em Cachoeira do Sul ou em São Cepé, parece que é outro mundo. Aqui é outro mundo. Onde meu pai tem terra, que a Dandara conheceu para a região de Espumoso, lá para cima, região norte, é outro. Até a terra é diferente. Então, para não dar uma de aventureiro e se acabar dando passo maior que a perna, né? Tem que saber a realidade. Sim. É verdade, é verdade. Dentro, Como você Entendeu? bem disse, né? A agricultura é bem dinâmica, né? Cada ano é um ano, né? Muda demais, né? Muda sim. demais. E dentre E, as eu, e coisas que eu você... traz, perdão. Pode falar, Dana. Dentre as Pode coisas falar. falou ali sobre compactar, sobre a relação de ser de equilíbrio, vale ressaltar que o solo é o maior insumo, né? E quando você não tem um manejo legal ali, na questão de botar muito a sobrecarga ali de animais naquela área, tirar muito a palhada, matéria orgânica, você vai perder solo, vai dar erosão, enfim, tem diversos fatores. E eu queria contar um case de sucesso do meu pai. Tem alguns À anos vontade, já que pode eu falar. incentivei ele fazer integração lavoura-pecuária, levando-se em Certo. consideração que o Mato Grosso é um solo arenoso. Então, ele vinha fazendo soja e milho. E o milho em solo arenoso, com seca, ele não vai tão bem. Altitudes baixas também, né? Beira-lago do Rio Paraná dá 200 metros de altitude. Então, como nós Sim. tínhamos as vacas, a gente falei para ele, vamos fazer um manejo de rotação, né? Um manejo de integração lavoura-pecuária. E na área que ele começou a fazer esse manejo de integração lavoura-pecuária, era a pior área. Os índices de nematóides eram altíssimos, já tinha reboleiras de nematóide visíveis na soja, tinha meloidóide javânica, incógnita, tinha pratilencos, o nível bem alto, assim. E quando nós começamos a fazer o manejo de colocar a braquiária e após a soja, que é plantada ali em torno de fevereiro, março, quando chegava no inverno, tinha fartura de alimento para o gado pastava e ainda sobrava. Vinha geada, Bom porque não demais. fugia, né? Mas só queimava o ponteiro da braquiária, porque essa braquiária estava muito bem estabelecida, com 1,10 m, 1,5 m de altura. E aí meu pai falava assim, não tô vendo resultado em relação à soja. Só que quando ele ter resultado, agora, 5, 6 anos depois, e nessa situação da seca do ano passado, que quase ninguém colheu, ele, da região dele, foi um dos que mais colheu. Mas por quê? É um manejo que tu se constrói. Aí isso vai construir perfil de solo, tu vai construir a matéria orgânica, vai ajudar na redução da nematóide, ele minimiza os danos causados por ela. Porque quando eu tenho um solo limpo
e uma certa quantidade de nematóide de 1 grama de solo, e eu tenho um solo poroso, com bastante matéria orgânica, com aquela mesma quantidade de nematóide de 1 grama de solo, com certeza um solo mais bem manejado, ele vai se sobressair muito mais. Então, esse resultado ele foi colher só depois. Então, por isso que tem que ter esse equilíbrio, e as duas atividades dá sim para ser associadas, né? Só tem que saber fazer certo. Você não vai colocar um monte de animais, superlotar uma área de pastejo. No caso do Mato Grosso do Sul, é a braquiária. E no caso da Grazi, é o azevém, né, Grazi? É, o azevém e a aveia, né? A aveia também ajuda bastante a questão da raiz ali, para descompactar o solo. Certo, bom demais, então. Principalmente braquiária também, né, o Dandara? Principalmente na ciclagem também de nutrientes, né? Sim. Descompactação do solo. Né? Show de bola. Inclusive aqui na região, né, a gente utilizava muito, né, às vezes até intervenção mecânica, né? Por exemplo, aqui, como os solos mais antigos foram fazendo o plantio direto, né, de 0 a 10, né, o perfil totalmente corrigido, né, mas de 10 a 20, né, praticamente já tem muitos solos, né, que já não estão com cálcio e magnésio bons, entendeu? Mas é só na parte superficial mesmo, né? Então, muitas vezes a gente entrava com as gradeadoras, né? Destruindo a palhada, tudo, né? Hoje em dia, a gente quase não usa mais a gradeadora nessas áreas, né? A gente tem entrado mais mesmo com plantas aí, principalmente a braquiária, né? Fazendo essa descompactação aí de solo. Sim. Então, aqui na região do Rio Grande do Sul, tem teste também de muitas pessoas usando subsolador, escalificador, antigo pé de pato, sei lá. É alguma coisa para afrouxar também, né? Como a gente fala. Mas aí tem essa questão de não ter pisoteio. É só uma questão mais, eu acho que mecânica também, enfim, de ter um manejo de mais tempo, né? Eu, por exemplo, planto em áreas onde nunca ninguém cultivou. Acho que os antigos habitantes daquelas áreas eram os dinossauros. Depois foi a Grazi. Então, eu tenho umas áreas que são, tipo, nova, tá, gente? É 10 anos de manejo. Por isso que eu e a Danda, às vezes a gente conversa, né, Danda? Que, nossa, a minha realidade é muito diferente do resto do mundo. Porque, geralmente, as propriedades, elas são de pai para filho, tem aquele manejo, a sucessão toda ali e tal, e tem propriedade de 200, sei lá, 250 anos, 100 anos, que está sendo cultivada, melhorada, cultivada, melhorada. No meu caso, não. No meu caso, tem que existir muita tecnologia, tem que juntar as questões de o que fazer, como fazer para conseguir produzir, porque são áreas muito recentes, né? São áreas de 10 anos. A gente não tem área velha. Pensando no Rio Grande do Sul, né? Que na maioria das áreas aí fosse tudo já bem trabalhada. Na região, então, a região produtora, antigamente, aqui no Rio Grande do Sul, era mais a região centro-norte, centro-oeste. A região centro, Pampa, centro-sul, sabe? Uma região que tem menos chuva, já é mais areia. É uma região que começou agora, tipo, há 10 anos para trás, começou a se desenvolver ali e o pessoal tentar buscar espaço para crescer, né? Então, vem quem? Vem os gringos lá de cima, da região norte, que desce para trabalhar na região sul. Então, são áreas recentes. Tanto é que quando a gente iniciou, uma das coisas que a gente consultava muito o nosso agrônomo é a questão das cultivares, que também eram diferentes, né? Em função de tudo ser diferente. Era o ambiente diferente, é muito quente, é muito seco, é muita areia, não tem palhada, não chove, não isso, não aquilo. Então a gente teve que aprender a entender como isso funcionava para buscar uma solução mais adequada. Correto. Você falou aí, né, que vocês vai muito pessoal do norte aí, né, do Rio Grande, né? Isso. Aí aqui tem muitos gaúchos também, entendeu? E muitos deles, né, vão aí no sul, né, buscar mão de obra, sabia? Sim. É porque o povo gaúcho gosta muito de trabalhar, viu, gente? A gente é meio doido, assim, ó. Hoje, por exemplo, deixa eu contar para vocês. Eu fui dormir às 3 horas da manhã. Meu irmão, a gente chegou 2 e pouco da manhã, que a gente estava carregando o caminhão na lavoura. E eu acordei 5h30, 6 horas, a gente já estava
sabe? Então, a gente é assim, o período que tem que trabalhar, tem que trabalhar. Não é período de descansar, né? A gente brinca, deixa para dormir quando morre, vamos trabalhar. Então, a gente não para nunca. E o pessoal, a gente tem, os gaúchos têm isso, sabe? Eu acho que é da história cultural, né? Que gostavam de dar uma guerreada por aqui, são guerreiros. Ainda eu brinco quando falam comigo no Instagram, nossa, até guerreira. Eu digo, gente, eu não aguento mais essa guerra. É uma guerra contra o tempo, eu tô contra o clima que não chove. Verdade, verdade, né? Mas eu também, eu tiro o chapéu pro pessoal do Sul, né? Também do restante do país, né? Mas principalmente ao pessoal do Sul, né? Que eu acho que, sem dúvida alguma, né? Ajudaram muito, né? No desenvolvimento da agricultura no Brasil todo, né? Acho que está no sangue, né? De ser desbravador, né? Imigrante, né? Não para num lugar só, né? E desbravar aí o Brasil, né? Com certeza, né? A agricultura hoje no Brasil deve muito ao pessoal do Sul aí. Sim. Eu falo. Todo Não escutei, lugar, Dana. todo lugar você acha o gaúcho, no Brasil inteiro, no Paraguai também, na Argentina, tu acha gaúcho, todo mundo é lugar. Gaúcho está espalhado por tudo. Isso é bacana, né? Isso é uma coisa, é um legado do Sul aqui. Dana, tu ia comentar uma coisa antes, eu acho que eu te cortei. Eu só ia comentar, você comentou da escarificação que o pessoal está utilizando aí. Eu não sei como é que você faz. Primeiro eu vou contar a minha opinião. Eu acredito que a intervenção mecânica ela vai ser interessante somente para áreas de abertura ali. Mas depois, até o Nestor pode falar também, o ideal é que se faça esse manejo de descompactação com plantas de cobertura, tá? E porque senão você vai perder a estrutura física do solo quando você corta aquele solo, quando você revolve aquele solo, você perde o perfil de solo. E aí eu tenho uma pergunta também para o Nestor. Nestor, lá atrás tu comentou que muitos produtores plantam na entre-safra plantas que não são de alimentação animal para evitar que os proprietários, né, coloquem gado. Que plantas seriam essas? Seriam crotalária? Isso, principalmente crotalária, né? Porque tem uma das proteínas que pode ser alimentada por animais, que é se não me engano, é a ocroleuca. Craleuca, né? A ocroleuca ainda pode, mas será que pode? Aí quero ver de ti. Eu também, que eu saiba, as crotalárias no geral, né? Normalmente o pessoal não tem colocado gado. Também não arrisco também. Vai que tem uma mistura, né, de semente ali no meio. Melhor não arriscar. Porque normalmente quando forma com braquiária, né? E aqui o pessoal também faz muito braquiária com milheto, né? Porque o milheto vem na frente, né? Aí escolhem a semente do milheto, tá? E depois forma a braquiária, né? Isso. Aí, né? Aí, normalmente o produtor é produtor de grão, é pecuarista, né? Normalmente ele quer colocar o gado, né? Sim. Principalmente Sim. nessas áreas, onde a área que ocorre correção, né? E adubação, né? Os pastos vêm bem, né? Sim. Vem bem. Entendeu? Entendi. E uma pergunta da sua região. Vocês já estão usando os estilosantes por aí ou o manejo entre safra permanece com braquiária, milheto e crotária? Como é Tá. que é? Estilosante alguma coisa, viu? Teu trabalho lá do Xunde, né? Sim, sim. É mais em Mas solo. isso, mas ainda é pouco, né? Eu acredito também que falta mais opções, né, para produtores aqui do Cerrado, né? Em termos aí de plantas aí de cobertura. O pessoal tem colocado alguma coisa agora dos mix, né? Sim. Aqueles mix para Eu palhado, utilizo. né? Para nematóide, né? Entendeu? Agora o pessoal está começando a utilizar, né? Mas ainda é pequena ainda a adoção, né? E mesmo as opções aí que temos aqui para plantas de cobertura, né? Eu acho que está faltando ainda mais opções, né, para os produtores, né? Tem ficado mais principalmente milheto, né? Braquiárias, né? Mais a rusiviense, entrando alguma coisa também agora da Piatã, tá? As crotalárias, né? Principalmente aí no manejo também de nematóide, né? Tanto a ocraleuca como também a
Isso, tá? E aí alguma coisa de nabo forrageiro, mas pouca coisa, né? Mas mesmo, não, mas mesmo tem ficado mais é nas braquiárias. Perfeito. Nestor, E, deixa eu te perguntar. por favor, Pode falar. Deixa eu te perguntar. Eu não conheço nada para cima, tá? Nem Mato Certo, Grosso e para cima não. Conheço só até São certo. Paulo e Rio de Janeiro, por ali. Também é feito essa questão de integração lavoura-pecuária? Sempre tem gado e soja ou milho, não sei. Porque eu vi que no Paraná, na região da Dandara, Não. não tem, né? Danda, não tem muito, não. não, é mais Mato Grosso do Sul. Ah, não, aqui o forte é soja e milho verão, e milho safrinha, né? Sim. E até Viu? só que o Ademir, se não me engano, é Ademir Gonçalves, ele comentou assim, ó, para nós que é arrendatário, é difícil não plantar a safrinha nessas rendas altas. Então tem, e até vai linkar com a pergunta que eu ia te fazer, Nestor, porque é caro hoje em dia você arrendar uma terra. E aí, às vezes, muitas pessoas não tem como abrir mão de uma safra que tenha rentabilidade econômica. E hoje em dia já está se falando muito também em alternativas de plantas, né? Rotação de plantas que tem viés econômico. Já vi falar de gergelim no Mato Grosso. Eu não sei se aí planta sorgo, girassol, como é que é na sua Planta região? muito sorgo, planta muito sorgo. Muito sorgo. Estão tentando, os três estão tentando ler a pergunta. Deixa eu ler então. O Vinícius falou: Olá, aliás, temos muito gado na integração. Nestor, você teria algum número de impacto positivo do uso do esterco, número de animais nessas áreas? Pois essa colheita de capim pelo boi, aí cortou o comentário. Está comendo nutrientes, então qual o ponto de equilíbrio entre boi e reposição dos solos? Deixa eu falar É, antes do Nestor, que é especialista, comentar. Aqui no Sul, a gente não gosta que passe de uma cabeça por hectare. Uma cabeça por hectare. Aqui. Aí não sei agora qual é o real. Mas acho que isso aí é até, esse número até é dito pela Embrapa, Grazi, mas agora eu quero a opinião do Nestor. normalmente o padrão é isso, né? Uma unidade por hectare, né? Sim, mas acredito que daí vai variar muito em relação a quanto tempo você vai deixar aquele animal, como vai ser as condições climáticas do período, o quanto você deixou formar aquela pastagem. Acredito que vai muito disso, o tamanho dos animais. É óbvio que um bezerro vai Também, né? Também. comer menos do que vacas de cria, de recria, entendeu? Eu acho que tem uma certa relatividade em cima disso. Com certeza. Só voltando um pouquinho, né? A minha região aqui, né? Planta em torno de 300 mil hectares de soja, tá? E 200 mil hectares de milho, safrinha, tá? Só que esse ano o pessoal tirou um pouco o pé do milho, né? E foi bastante também no sorgo. Esse ano a gente calcula aqui em torno de uns 30 mil hectares de sorgo. Agora, em relação à integração, a gente quase não se vê, vê pouco, tá? Mas tem alguma coisa, tá? Aí, às vezes, é muito lavoureiro, né, que tem gado, né, e coloca o gado após a colheita aí até do milho, né? Coloca em cima da palhada do milho, entendeu? Acaba de fazer aí a terminação dos animais, entendeu? Sim, já Mas, vi. Aí, mas integração propriamente dita mesmo, né, a gente vê muito pouco, entendeu? O que a gente está vendo aqui muito na região, né, por exemplo, como as áreas aqui foram formadas, né, ao longo do tempo com pastagens, né, e até então praticamente só houve extração, né, grande parte das áreas, né, as pastagens já está tudo degradada, né. Aí ou o produtor está arrendando as áreas para novos pessoal da soja está entrando, né? De outras regiões ou mesmo aqui da nossa região, tá? Ou então os próprios pecuaristas, né, estão migrando tudo para a agricultura, viu? Forte aqui, bastante forte essa tendência aqui na nossa região, né? Aqui tem uma região de uns 100 mil hectares, né, que era praticamente só pecuária, né? Poucas lavouras.
Hoje, praticamente, né, a gente não tem nem solos arenosos, né, para a gente arrendar. Praticamente as áreas todas migraram tudo para a lavoura. E qual é a sua opinião assim, em relação a essa migração e não associação das atividades? Porque quando a gente fala a longo prazo, eu enxergo que a associação das duas atividades é mais rentável. Mas a curto prazo, acredito que a só migrar para a agricultura tenha retorno melhor. Qual que é a sua opinião aí, Nestor? Eu acho que dá para conciliar bastante, né? Essa associação, né? Porque parte das áreas também, né? Algumas áreas talvez não comporta a agricultura, né? Tem algumas áreas que são bem arenosas, né? Entendeu? E eu acho que, como você bem disse, né? Talvez a gente colocando os ovos aí, separando na cesta, né? O risco é menor, né? Sim. De repente demora mais, né? Mas com certeza o risco é menor, né? E eu acho que é interessante, né? O produtor estar investindo também na parte da pecuária, né? Como também, né? Aí na formação também, às vezes, aí de floresta, né? Que agora o eucalipto voltou a melhorar, né? Agora todo mundo começa a plantar eucalipto, né? Até outro dia, o pessoal tinha colocado o pé, né? Aí o preço não melhorou, né? Agora o preço já subiu, o pessoal está tudo querendo plantar de novo eucalipto, né? Mas é assim mesmo, né? É o ciclo, né? E como a soja também agora o preço abaixou, né? Mas eu também acho que é ciclo, né? Tudo que sobe desce, tudo que desce sobe também, né? Sim, lei da É, oferta. é ciclo, mas o agricultor pira, né? O Sim, agricultor, coração fica assim, ó. Hoje, nossa, aqui no Rio Grande do Sul, para nós, a soja hoje está 125, 128, uma coisa assim, sabe? E aí todo mundo, meu Deus, eu deixei de vender a 140 para vender assim. O que que vai ser daqui uma semana? É o que passa na cabeça, né? Porque você tem conta para pagar, tem, enfim, os compromissos para honrar. Aí, depois da nossa live de semana passada, né, que tu tava também, Nestor, Então foi assistindo, ótimo, gostei acompanhando, demais. não, mas Parabéns aí aí, valeu, pela live. mas aí a gente tem que ter esse sangue frio, que foi recomendação, né, do Antônio, é muito complicado. Eu, como agricultora e mulher, às vezes eu fico pensando, não, eu vou lá e vou vender tudo. Não, calma, Grazi, eles querem para esperar. Aí vamos esperar. Porque a questão é essa, né? Aí hoje saiu um relatóriozinho lá dos Estados Unidos, não foi? Não sei se vocês viram, eu não que tá vi. tudo Não vi. certo. Que tá tudo certo, que tá maravilhoso lá, o plantio, a semeadura, enfim. E aí o que Sim, sim. aconteceu? Baixou mais. Sim. Então a gente Certo. aqui, como agricultor, né, vamos falar agora de visão de empreendedor, empresário do agro, enfim, tem que estar sempre rezando para acontecer alguma coisa ruim pro outro lá. A gente tem que estar sempre rezando para que aconteça sei lá, um episódio ruim lá nos Estados Unidos, que eles não produzam tanta soja para a gente poder ganhar um pouco mais e ter um pouco mais de lucratividade, porque as coisas estão fora do padrão mesmo, né? E a questão Certo. Igual, do clima também, né? Eu falei sim. hoje brincando, gente. Eu disse, nossa, a gente ficou 3 anos em Laninha, 3 anos na seca. Agora tá na hora de voltar. Deixa a gente ficar 3 anos com chuva aqui e a seca vai para cima. Certo. Mas tá certo, entendeu? Viu, Grazi? Igual hoje choveu aqui em Jataí de novo, entendeu? Tá chovendo muito bem aqui na nossa região, né? Então aí eu falo, cada chuva que dá, né, é menos R$ 1 no preço do milho. É, Infelizmente, né? tem Como isso você bem também, né? disse, o mercado é muito dinâmico, né? E viu, Grazi? Agora, querendo ou não, né? Eu acredito que o produtor, né, aprendeu a comprar bem, né? Aprendeu a plantar bem, né? Só está faltando um pouco para mim, né? Melhorar a comercialização. É porque a comercialização é uma questão que, desde que eu entrei nesse negócio, eu pergunto para todo mundo, que, claro, é especialista, não é que nem eu, que não sei nada de fato, Não, mas aí que mas tá, você obedece, né? Você, pelo menos, né? Tem alguém que te dá uma consultoria, né? sim. Entendeu? Tem uma outra visão, entendeu?
Mas eu sempre questionei como que era feito isso. E por que que não existe uma fórmula mágica da gente sempre saber quanto que vai vender o produto? Porque olha só, as commodities são as únicas coisas que o produtor investe, sabendo que ele pode não pegar nada 100% e que ele não pode botar o preço. Ele não manda no preço do produto que ele produz. Porque se você é um fabricante de carro, você tem o teu custo, fabricou teu carro, teve teu custo. Tu vai lá, coloca a tua margem em cima do carro e vende ele a um preço X. Você colocou o preço no seu produto. Se o cliente quiser pagar aquele preço X, ele vai pagar. Agora o produtor faz o quê? O produtor pega todo o recurso que tem, que não tem, enfia na terra, fica rezando para chover, daqui a pouco ele reza para parar de chover porque tem que colher. Aí ele vai lá, produz bastante ou não produz tanto, quer vender. Não, mas não é ele que manda o preço. Quem manda é os Estados Unidos, é o Bush, é Chicago, é sobe, é mercado, especulação. Assim. Por quê, gente? Isso foi uma coisa que eu sempre me perguntei, sabe? Que é um... Tudo bem que é mercado, que existe isso, não sei lá eu quanto tempo, mas poderia ter um valor X mínimo, mínimo dos mínimos. Não a gente acordar e amanhã a soja voltar a 80 pila. 80 pila, sendo que o produtor pagou um saco de adubo a 240 ano passado. Tonelada. E a soja que a gente está falando de colheita agora, a gente comprou o adubo ano passado. Então, tipo, não tá certo. Cadê o equilíbrio de custo disso? E a gente não tem poder nenhum, a gente não tem domínio nenhum. Às vezes eu brinco com as pessoas que são mais íntimas minha, de dizer que a gente continua sendo escravo. Só que agora a gente acha legal. Que a gente... Mas você não tem o seu custo de produção? Então, eu tenho meu custo de produção. Mas então, e quando... Por exemplo, né? A soja sua, qual foi o custo por saca, por exemplo? Você tem em média, ou por hectare, quantas sacas ficou? 38 sacas por hectare. 38, tá. Eu estou colhendo 10. Aí não tem como fechar, né? Não tem como, gente. E daí eu estou colhendo 10, eu não estou colhendo 10 vendendo a 200. Eu estou colhendo 10 vendendo a 120. Então, não, quer dizer... Aí não fecha, aí não fecha. Não tem como, tá. Entende? Essa questão que eu falo. Tá, viu, Grazi? Mas é o seguinte, por exemplo, né? Ano passado, nessa última safra, né? Muitos produtores, né? Comprou, como você bem disse, comprou os insumos caros, né? Entendeu? E vendeu a soja barata, né? Entendeu? Aí precisou mais de soja para pagar o mesmo custo, né? Mas aí, Nestor, teve produtores que conseguiram produzir. No nosso caso específico aqui, a gente está passando por a questão de não produzir, não ter preço para vender e o custo ainda estava alto. Em função da guerra, em função de política, em função de sei lá o quê. Mas a questão é que eu sempre abordo as pessoas por que a gente não manda no que é da gente? Tem um comentário aqui do professor Vinícius. Ele comentou da seguinte forma: o Brasil que poderia ditar da soja, milho e algodão, como os árabes fazem com o petróleo. Daí eu perguntei aqui para ele, tá, mas como que a gente poderia fazer isso? Como? Se unindo, gente. As pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem essa questão. Vocês sabiam que... Eu vou falar uma coisa agora que não tem nada a ver com a nossa live, viu, Nestor? Mas sabia que uma lei, se tiver 1000 pessoas, ou tem um número X de assinaturas com CPF, se pessoas se unirem e colocarem lá, ela vai valer? Isso eu estou falando de lei dentro lá do Poder Judiciário, enfim. E por que não os agricultores não se unem para dizer produto tal e tal e tal, o valor mínimo é esse aqui, o mínimo do lucro é esse aqui, então isso aqui vai ser vendido nesse preço. Quem manda no produto, olha só, meu pai sempre disse, o dinheiro é de quem? Quando tá na tua mão, o dinheiro é teu. Então, quem tem que dizer se o dinheiro vale ou não comprar tal coisa é tu. Então, o domínio é teu. Vocês estão me entendendo?
Por que que o agricultor não faz realmente isso? Ah, porque tem N questões, porque tem conta para pagar, não pode parar, não pode esperar, não isso, não aquilo, não, não, não. Só que as pessoas não entenderam, a ficha ainda não caiu, de que se o Brasil é o maior produtor de soja, não sei qual é as outras questões, dando milho, algodão, enfim, se ele é o maior produtor, por que que ele é mandado pelos outros? É verdade. Eu não gosto de falar muito disso porque eu fico um pouco nervosa, gente. Mas Não, mas é bom. E foi justamente pensando nessa questão que a gente começou esse projeto. Porque se nós, produtores, não falar, quem que vai falar por nós? A gente se pegou em um certo momento vendo a Anitta militando sobre coisas do agro que ela não conhecia. Daí eu e a Grazi viramos uma para outra e falamos, tá, se a gente não começar a dar voz ao agro, dar voz às mulheres do agro, quem que vai falar? Então, por isso que a gente está sempre fazendo live, sempre colocando a cara, sempre defendendo o agro. Porque se nós não defendermos a nossa classe, por exemplo, eu venho numa geração que acho que tudo que eu conheço é agricultor. Meu pai, meu avô, meu bisavô, enfim, desde que vieram lá da Tchecoslováquia, tudo são agricultores, né? Então, se eu não defender, se eu não falar por eles, quem que vai falar? Quem que vai defender o produtor rural? Então, nós temos que sim colocar a nossa voz, né? E falar do agro, defender a nossa classe. Vamos se unir, né? Com certeza, com certeza. Sendo que tudo é uma questão muito comercial também, né, Danda? Toda vez que a Anitta fala mal do agro, ela está lançando um produto onde ela vai ganhar mais dinheiro. Exato. Toda vez que nós somos dominados, tendo que obedecer o valor, sei lá, do teu produto para vender para fora, baseado em quem compra ou em quem produz também, falando de Estados Unidos, se nós somos uma potência gigante, quem tinha que ditar o preço é quem tem mais. Vocês estão entendendo, gente? Com certeza. O posicionamento, mas também vale ressaltar que o agro brasileiro ele é muito novo e ele é uma potência, uma referência. A agricultura deu boom depois de 60. A safrinha, que é a segunda safra, não tem 20 anos. Então, assim, tem muita coisa que a gente fez em pouco tempo, tem muita coisa para ser lapidada, e isso dá. É por isso que ninguém dá poder ao Brasil. Porque se der poder, nós usamos quantos por cento só da área para produzir? Entendeu? Quanto nós podemos aumentar em produtividade por hectare também? O quanto nós podemos pegar das propriedades degradadas e transformar em agricultura sustentável? Então, a chance de dar um boom é enorme. E se isso acontecer, o Brasil domina o mundo, porque quem detém os alimentos, enfim, ele é potência mundial, entendeu? Então, eu acho que é muito essa questão. Eu acredito que ainda tem muito assim, não vamos dar poder a eles. Se der poder, domina. Mas é uma questão também de consciência, né, gente? É uma questão das pessoas entenderem o seu próprio valor como produtor. Eu estou falando como produtor. Olha só, a questão do produtor não é só que a gente sofre para plantar bem, para cuidar, para produzir, para vender. É uma questão que a gente empenha todo o tempo da nossa vida numa atividade onde ninguém tem certeza de nada. Isso é verdade. Uma atividade altamente de risco, né? De risco. Sabe que planta, mas não sabe que vai colher. Né? É a única atividade, né? Como você bem disse aí. Às vezes você vai ter um custo, né? Todas as outras atividades. Para produzir um produto, né? Custa 100, vai vender por 150, 120, né? A agricultura é a única coisa que você pode gastar 100, né? E vender por 80, né? Ô Dimas, eu vou ir, pode deixar que eu vou. Eu tô querendo ir pro Pará, mas eu acho que eu vou ir pra Rondônia. Me levem Tá junto. bom? Gostaria de ter uma fazenda. Não, Danda, o Brasil não está produzindo em torno de 7% ou 17%? Eu nunca me lembro. Não, é 10%. É 10%. A Embrapa soltou semana passada, né? O Brasil produz mais de 10% da alimentação mundial. Não, mas a questão de território. Território, eu não vou saber Se eu falar. não me engano, o território 7% do território nacional brasileiro é cultivado atualmente.
Isso é a mesma quantidade de que quando descobriram o Brasil. Não mudou nada. Não mudou nada, não aumentou nada. Quer dizer, a tecnologia só chegou para ajudar a aumentar a produção vertical. Tá? Ainda estão desbravando, estão matando a Amazônia, estão não sei o quê, não sei quem é que fala isso. Claro que essas bobagens tá muito dentro das estratégias que eu falei. As pessoas têm que falar mal de quem? De quem produz mais, para quê? Para não ter preço. Segurar. Olha lá, o professor Vinícius complementou aí, é 8%. Sim, ele falou. Então, é um número muito baixo. Aí, se tu for avaliar, 17%, eu acho, da área pertence aos índios, certo? 17% para 8%. Se inverter. 25. Imagina se invertesse esse número. Como é que o Brasil estaria? Eu estou falando, gente, de Brasil, eu não estou falando só dos produtores. Porque se o produtor ganha, o comércio ganha, a cidade ganha, as pessoas ganham, o Estado ganha, todo mundo ganha. Entende? A gente vive numa sociedade, então é uma engrenagem. Tudo no mesmo barco. Tudo no mesmo barco. E eu vejo que é o nosso papel mostrar para a cidade, falar do agro. Por exemplo, assim, as pessoas falam assim, eu não como soja. Mas o boi, a carne, a picanha que ela come, o filé que ela... né? O frango, o peixe. O pneu do carro que ela anda, o shampoo, o cosmético, o skincare. A roupa que veste. Tudo tem agro. Então, as pessoas têm... E que nem a Grazi falou, se produzir mais, investir mais, a agroindústria, a gente pode valorizar muito mais os produtos, né? E se tornaria uma potência muito grande. Já e aí, né? já somos, mas daí seria realmente imbatível, né? Com certeza, tá? Já são 21h59, tá? Chegando ao final, né? Esse bate-papo foi muito bom, foi maravilhoso estar batendo um papo com vocês duas, tá? Prazer enorme estar batendo esse papo, tá? Tanto com você como a Dandara também, tá ok? Então, meu muito obrigado, tá? Aí para as suas considerações finais. Então, gente. Danda, eu queria fala. agradecer por ter esse bate-papo assim tão... você nos deu a liberdade de a gente falar realmente a nossa opinião, sim. Como filha de produtor, como agrônomo e a Grazi como produtora. Então, ficamos muito agradecidas. Então, eu também queria agradecer, né? E sei lá, se daqui a pouco eu falei alguma coisa que desagradou alguém, pode me chamar no direct lá que eu respondo de maneira natural. Mas eu queria só levantar, gente, uma reflexão. Vamos entender realmente qual é o valor do produtor rural, tá? Que não é só a agro é top, é bonitinho, as agrodelas estão lá postando foto e tudo, não. Por trás desse processo inteiro, existe um propósito muito maior. Só que as pessoas ainda não perceberam. Eu acho que vale a reflexão. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Nestor. Tchau, tchau.